noite, gente amiga. São 18h37 em Patos de Minas. Noite de sexta-feira. Nós já estamos aí no final de semana. Muitas pessoas gostam, inclusive, até na sexta-feira, dizer que sextou é um dia que muitos preferem ir para os bares e curtir a vida, tomar uma, ficar tranquilo, relaxar depois de uma semana de muito trabalho. E por falar em trabalho, nós estamos aqui no estúdio ao vivo recebendo o senador da República, Carlos Viana, que também é candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Prazer em tê-lo aqui pela segunda vez aqui nos nossos estúdios, ao vivo conosco. Senador, tudo bem com o senhor? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Divan. Parabéns, voz linda, que Deus abençoe, né? Obrigado. Sexta-feira, eu sempre, quando apresentador de televisão, eu encerrava os programas dizendo Shabbat Shalom. Em Israel se cumprimentam como Shabbat Shalom, quer dizer, um sábado de paz, né? Que o sábado começa no finalzinho da sexta, do início quando a primeira estrela aparece no céu. É a tradição judaica. Então se fala, Shabbat Shalom, um sábado de paz desde já para todos nós, e uma alegria voltar a Patos, estar aqui com vocês novamente, uma região que eu tenho dedicado uma atenção muito grande como senador em Brasília. E Carlos Viana, que também é jornalista, começou a sua vida profissional no jornalismo, na TV, no rádio também, e depois ingressou na política. Como é que foi essa transição, Carlos? O que é que te levou, na verdade, para a política? Olha, eu trabalhei 35 anos em várias áreas antes de me tornar político. Eu estou político. Dos 12 anos eu fui engraxate, aos 14 fui office boy em banco, né? Passei a estudar à noite, escola pública, levando marmita e andando de ônibus, 1 hora de ônibus lotado para lá, 1h30, chegando em casa à tarde, saindo cedo. Então a vida nunca foi fácil. Eu sei o que as famílias mais pobres passam para que seus filhos tenham mais oportunidade e o quanto os estudantes de escola pública eles batalham para poder ter um futuro. Muitos até desistem, o que é preocupante. E nesses 35 anos, eu no jornalismo fui 23 anos jornalista e professor universitário, rádio e televisão. E eu cansei de ver o Brasil retroceder, porque a gente sempre ouvia a frase, o Brasil é o país do futuro. Quem cunhou essa frase foi um suíço, chamava Stefan Zweig, um judeu que veio perseguido da época da guerra para o Brasil, se instalou em Petrópolis e apaixonou com o Brasil. Era uma pessoa apaixonada com a nossa cultura e tudo. Então ele criou o Brasil, o país do futuro. Então de lá para cá, se você raciocinar bem, de 45 que foi o final da guerra, olha onde já foi isso. Nós estamos em 2022. O Brasil ainda não é o país do futuro. É um país de desigualdade, um país onde a gente não consegue planejar, um país onde, como aqui em Patos de Minas, parentes que têm uma pessoa com câncer custam em encontrar um atendimento para essas pessoas. Então eu resolvi vir para a política para trazer essa minha experiência de vida e a minha palavra de confiança, de dizer que eu acredito no futuro, porque a minha história é uma história de superação. Eu superei os desafios, melhorei a minha história, ajudei meus pais. Então hoje eu decidi, aí eu falei, olha, eu vou largar o jornalismo e vou para a política. E aprove a Deus ter misericórdia de mim, porque não é pelo meu merecimento. Deus tem algum projeto nisso. Eu como evangélico, não nego o evangelho de Jesus Cristo. Isso para mim é uma coisa fundamental na vida, um ponto do qual eu não abro mão. Então Deus tem um propósito, porque às vezes eu olho para mim mesmo assim, gente, eu sou um senador da República, eu estou entre 81, que represento 220 milhões. Olha que honra que o povo de Minas Gerais me deu. Então hoje nós estamos trabalhando para isso, para melhorar. E o senhor me permita falar assim, pela a questão da educação, ainda tem um mandato de 4 anos, mas mesmo assim está colocando o seu nome à disposição dos mineiros para representá-los em Belo Horizonte como governador do estado de Minas Gerais. Olha, eu até brinquei com os colegas jornalistas que se eu quisesse tranquilidade eu tinha continuado jornalista. Mas se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tinha continuado radialista. Diga amém, Edmar, diga amém, não fala. Amém, então vamos lá, tá certo. Eu sempre brinco quando a pessoa fala assim, tá ganhando dinheiro? Eu falo assim, tô mesmo. Graças a Deus, não tô como eu queria não, mas eu vou ganhar. Agora não vem falar que eu vou morrer pobre, doente numa cama não, que eu repreendo em nome de Jesus. Nossa, meu Deus. Então nessa questão, eu me tornei senador. Nesses 3 anos, eu aprendi muito a lidar com a questão pública. E em 3 anos eu percebi o quanto Minas Gerais deixou de aproveitar a oportunidade junto ao governo federal.
Foi algo impressionante. Olha, o governo de Minas hoje não participou de nenhuma reunião sobre rodovias, sobre planejamento de rodovias. O governo de Minas não planejou nada. E nós estamos só falando em dívida, e está na hora da gente começar a mudar, de propor soluções. Como é que nós vamos fazer para tirar o Estado dessa dívida sem prejudicar o servidor público, como estão prejudicando cada vez mais? Melhorar as escolas públicas, que para mim é um dos pontos principais da minha trajetória. E nesses anos de Covid, os alunos de rede pública só receberam apostilas. Edivar, nós não sabemos o índice de evasão escolar, quantos abandonaram a escola, nós não sabemos o que eles aprenderam. Nós precisamos retomar. Escola pública é distribuição de renda, de conhecimento, de riqueza. Se você tiver um povo educado, você vai ter uma nação próspera e rica. Esse é um dos pontos que me trouxeram, e hoje eu me coloco como governador, porque eu quero ajudar a melhorar o Estado. E eu aprendi, estou preparado para isso. Bom, vamos falar então sobre, logicamente, o senhor tem propostas para quando chegar ao Palácio da Liberdade, né, e melhorar a vida dos mineiros. Como proposta inicial, né, dessa sua campanha, nós estamos hoje 30 dias, né? Sim, 31 meses exatos, né? Exatos 30 dias das eleições. O que o Carlos Viana está trazendo para o eleitor mineiro para que possa melhorar a qualidade de vida, né? Bem, aqui no nosso estado? Primeiro, como senador, quer dizer, eu não venho com propostas vazias. Eu trago a minha experiência no mandato como senador. Primeiro, geração de renda. Eu atuo em 240 dos municípios com menor índice de desenvolvimento humano de Minas Gerais. Eu dei uma atenção muito grande ao norte, ao Jequitinhonha, ao noroeste de Minas Gerais e o Mucuri. O noroeste que precisa de estradas. Então eu dei uma atenção muito grande a essas regiões, onde eu fui inclusive o 5º mais votado, que é onde mais precisa da política. Primeiro passo, nós temos que começar a pensar Minas Gerais daqui a 15 anos, um estado que depende da mineração, cuja mineração vai acabar. Essas minas vão se reduzir. O que nós teremos no futuro de Minas Gerais? Eu tenho com muita clareza que nós temos que fazer uma transição de um estado minerador para um estado de serviços. Minas tem 62% de todo o patrimônio histórico brasileiro registrado aqui no nosso estado. E isso não é mostrado para o mundo, isso não é mostrado para o Brasil. O nosso turismo ainda é pouco explorado, muito Carlos. Pequeno. Nós exploramos apenas 30% da capacidade do nosso turismo. Por quê? Você não tem estradas. Um exemplo desse choque das Minas Gerais do futuro é o sul de Minas, Andradas. Andradas é um polo vinícola, onde você pode ir lá experimentar bons vinhos, tem espumantes de primeira qualidade, harmonizados, é um passeio gostoso de fazer, só que para chegar lá é uma luta, as estradas são ruins, esburacadas, estradas estaduais, cheias de mato, não tem acostamento, é uma coisa impressionante. Lá no caminho de Andradas tem uma serra que é parte da chamada Rota dos Peregrinos. São milhares de pessoas que andam até a Aparecida do Norte, de bicicleta, a pé, a cavalo, de moto. E essa é uma rota hoje tão importante quanto Santiago de Compostela, na Espanha. E isso não atrai, não tem investimento do Estado nisso para poder você gerar renda, emprego, treinamento. O que eu quero dizer? Nessa rota tem uma serra que tem um projeto de mineração. A população não quer a mineração lá, porque vai destruir esse caminho da fé. Eu lhe pergunto, como é que nós vamos fazer? O estado que depende da mineração para arrecadação, mas um estado que precisa preservar montanhas, um estado que precisa preservar a sua questão histórica, essa tradição religiosa. Essa transição, Minas vai ter que pensá-la e vai ter que fazê-la. Hoje, por exemplo, eu quero às vezes ajudar os prefeitos de cidades históricas a repetirem o sucesso que é Tiradentes. Tem festival de cerveja, festival de gastronomia, festival de cinema. Só que Tiradentes tem estrutura de hotel, mão de obra. Quando você vai para outras regiões, Diamantina, Cerro, você não tem isso. Então o turismo em Minas é uma joia que nós não estamos aproveitando da maneira. Esse é um dos pontos principais da minha visão de desenvolvimento do estado. Estradas melhores, duplicadas onde precisa duplicar, como essa 365 de vocês aqui, no sul de Minas, mas há outras regiões onde você tem que asfaltar a estrada. As pessoas vivem na estrada de chão. Quer dizer, cada região precisa de um planejamento, Edivar, e geração de renda. O agronegócio industrial, ele é muito importante, mas ele sobrevive sozinho, você não atrapalhar.
A política não pode atrapalhar. O Estado tem que incentivar quem produz em larga escala. Mas o Estado tem a obrigação de amparar o pequeno agricultor. 70% da agricultura em Minas é agricultura familiar. Hoje nós temos a Emater, temos a Epamig, que são empresas estatais. Totalmente sucateadas. O Estado quer acabar, o governo quer acabar com a Emater e a Epamig. Isso é um absurdo. Eu vou te dar uma experiência. Em São Roque. Unir as duas, inclusive. Né? Não, mas isso é sucatear a extensão rural. Porque eu volto a falar, o agronegócio em extensão é só você não atrapalhar. Aqui do Alto Paranaíba, no Noroeste, se você der energia elétrica, você vai triplicar o número de pivôs. O problema é que você chega em cidades onde não tem carga, tem 200 pivôs parados. Você chega no norte, tem lá quem tem 65 mil cabeças de Angus. Quem entende da roça vai entender o que eu falo. 5 quilômetros só de vaca parida, de coxo. Você sabe o que é isso? 5 quilômetros só de coxo de vaca parida. Aí o empresário quer abater o animal, industrializar a carne e mandar para o exterior. Não tem energia elétrica. O senhor falou em questão de energia elétrica. Eu tenho um exemplo para citar aqui no nosso município mesmo de um laticínio. Um grande laticínio que ainda não instalou, comprou inclusive até uma fazenda, não instalou por causa da questão da energia elétrica, que estão brigando e não consegue instalar para gerar emprego e gerar renda. Isso é um problema. Precisa desburocratizar a coisa. O Estado não pode atrapalhar o negócio, mas tem que amparar os outros. Então eu vou te dar um exemplo de como a gente pode fazer com que essa riqueza surja no Estado sem precisar industrializar tudo, porque você não consegue. Indústria vai para onde tem energia elétrica, estrada, né, onde você tem condições de mercado, mão de obra. A maioria dos municípios vive da agricultura familiar. Então vou lá, em São Roque de Minas, no Planalto do Araxá, produz um dos melhores queijos que nós temos, 40 marcas premiadas na França. E queijo, eu adoro queijo, eu sou comedor de queijo. Agora, que mineiro que não gosta de queijo? Me conta. Pois é. O que eu fiz? Nós construímos lá a Casa do Mestre Queijeiro. É um centro de pesquisa onde se avalia a água, a qualidade do leite, o melhoramento genético. A Epamig e a Emater tem um trabalho fundamental. E nós temos a industrialização, o queijo, a marca registrada do queijo. Resultado: um queijo que era vendido a R$15 a peça, hoje é vendido entre R$80 e R$100. Uma família que tem lá 30 hectares de terra, 10 alqueires de terra aproximadamente, com um gado de qualidade, chega a tirar de R$800 a R$1.000 por dia. E é isso que tem que fazer, né, Carlos? É incentivar um pequeno, principalmente incentivar um pequeno agricultor. Eu só citou aqui em relação à questão da BR-365, eu queria entrar nesse assunto, porque o governo do estado quer de toda forma privatizar essa 365, né? Nós temos aqui um projeto que é de duplicação, inclusive, entre a 040 e a cidade de Uberlândia, que o senhor conhece muito bem. Mas Patos de Minas, inclusive, não foi nem incluída nesse projeto. Há possibilidade, o que fazer para melhorar essa trafegabilidade? O que o governo do estado pode fazer para resolver questões como essa? Olha, Diva, eu sou a favor da concessão. Elas fazem bem. Se você pegar, por exemplo, a 050, sai ali Uberlândia, Brasília, Uberlândia, vai para Araraquara, totalmente duplicada, internet 4G para os motoristas em 100% do trajeto. Aí a gente entra para Poços de Caldas. Olha, a gente morre de vergonha das nossas estradas. A 365 já deveria ter sido duplicada há muito tempo, como a 381, a 040, a 262, que são eixos rodoviários fundamentais no estado. A concessão é uma política pública que, como as outras, se você errar, leva 10 anos para consertar. A 040 foi concessionada na época da ex-presidente Dilma, até hoje a gente não conseguiu resolver o problema dela. A 262 a mesma coisa. A 040 ainda devolveu a estrada, não teve judicialização, mas a 262 Nova Serrana para o Triângulo, ela está judicializada. Eles querem uma indenização de não sei o quê. Pedagiada, mas que não tem duplicação. Então, com o ministro Tarcísio, nós desenvolvemos um projeto que se tornou base no Brasil e que Minas não está seguindo. Quando você concessiona, primeiro você cria metas e prazos. Segundo, pedágio menor para pista simples. Pedágio mais caro quando a pista for duplicada. É justo com o motorista. Da forma como estão fazendo, já começa com um pedágio de R$13. Aí não é correto.
né, com quem já paga muito imposto. O mineiro não aguenta mais, né? A meu ver, é uma necessidade, porque quando você concessiona uma rodovia, Edivar, às vezes muita gente reclama do pedágio, mas uma rodovia pedagiada, ela tem câmeras em 100%, é de lei. Você diminui o preço do seguro, manutenção dos caminhões, você gasta menos combustível, você dá mais segurança aos motoristas, porque você praticamente não tem roubos nas rodovias pedagiadas, porque você tem câmera em toda a extensão delas. Então é algo bom, só que você tem que fazer de uma forma que não penalize o contribuinte, e da maneira como está a 365 sendo proposta, é difícil. Vai ser um custo muito maior para todos nós. Senador, o senhor passou por diversos partidos e hoje está no quadro do PL, que Sim. também é o presidente, é o mesmo partido do presidente da República, e tem como vice também um militar. Por que o senhor escolheu justamente um militar para compor com o senhor a chapa? Bem, primeiro que são profissionais na segurança pública muito bem formados. Eu tenho uma convivência com a Polícia Militar de 23 anos, então eu conheço bem a qualidade dos policiais em Minas. Não é à toa que nós temos uma das melhores polícias, apesar de diferenças que existem em termos de opinião e posicionamento, mas a Polícia de Minas é uma polícia muito preparada. Então eu escolhi o Coronel Vanderlei e não errei. É bênção, é um homem que está me ajudando muito, assumiu comigo a questão de ser vice-governador, e nós vamos propor e vamos consertar essa Minas Gerais. O general Braga Neto, que é o vice do presidente Bolsonaro, para quem eu tenho palanque, que me chamou, inclusive, quem me convidou foi o presidente a ser candidato ao governo de Minas. O Braga Neto é um dos homens mais inteligentes, mas mais sensatos e equilibrados que eu já conheci. Tanto que, se você observar bem, nesses últimos meses, desde a chegada do Braga Neto ao Palácio Planalto, até o presidente mudou os posicionamentos dele em relação a comentários. Isso ajudou muito. Isso vem ajudando o presidente a reduzir cada vez mais a resistência ao nome dele. E nós estamos trabalhando. Em Minas, quando eu comecei a candidatura, o ex-presidente que quer voltar tinha 25 pontos de frente. Hoje nós já estamos abaixo de 10 e nós vamos virar. O presidente tem vindo muito a Minas, nós vamos trazê-lo aqui pelo menos mais umas 2 vezes, mostrando a importância que Minas Gerais tem. E eu quero ser governador, com a ajuda do presidente, a resolver os problemas do Estado. Eu quero que as pessoas percebam que é pela política que a gente vai buscar soluções. Na Assembleia Legislativa, o atual governador não teve, no nosso jargão popular, que não teve roda, não conseguiu traçar os destinos de Minas no seu governo. O que seria possível fazer? É conversar e dialogar mais com a Assembleia Legislativa? Faltou isso? Precisa ser feito dessa forma, mineiramente, na orelha, né? Olha, no pé de ouvido. Vou ser muito sincero, como sempre fui. Quem governa Minas não é o governador que está aí. Quem governa Minas é um partido novo, que é um clube de milionários que veio para a política, cujo objetivo é vender o patrimônio público. Se você for olhar bem os exemplos do que aconteceu em Minas nesses anos, Coab, terrenos públicos onde não se construiu uma parede. Minas tem 400 mil habitações a serem feitas para dar dignidade às pessoas. A Coab tem mais de 100 empregados políticos, foi entregue a um partido. Os terrenos foram vendidos por pouco mais de nada. Se você pegar o aeroporto da Pampulha, que eu lutei bravamente para esse aeroporto ser considerado o principal aeroporto regional, foi entregue ao governo de Minas, e o governo de Minas deu o aeroporto por 12 milhões para pagar em 20 e tantos anos, e a assessora que foi a coordenadora do projeto virou diretora da Bolsa de Valores em São Paulo. Então, para você ter uma ideia do que está acontecendo com o nosso estado. Então, hoje, esse Partido Novo chegou dizendo que não fazia política, que não negociava, né? Que não usa o fundo eleitoral chamado fundão, mas aí quando a gente vai ver quem financia as campanhas são milionários, né? Gente que compra carro com 40% de desconto, vende 2 anos depois pelo preço de mercado. Alugar carro é só uma fachada. 70% do lucro é venda de veículos. Esse financiador é esse pessoal que financia esse Partido Novo. Então eles não têm a sensibilidade, como eu, de quem andou de ônibus a vida toda, quem levou marmita, quem estudou em escola pública. Não tenho nada contra, Edivar, a pessoa que manda o filho estudar na Inglaterra, nos Estados Unidos, parabéns, cara. É milionário, parabéns, trabalhou.
Quanto mais milionários existem no país, mais dinâmica é a economia. Mas na política você tem que ter sensibilidade. A política tem que ser voltada para quem ganha pouco. E a Assembleia é a casa do povo. Nenhum deputado na Assembleia paga ingresso. Todos foram eleitos. Então eu estou político. Saí do jornalismo, estou político há 3 anos. Enquanto eu estiver político, eu vou fazer política. Então tem que conversar com a Assembleia, tem que chamar os deputados a participar, tem que fazer os acordos, sim. Quando fala assim, acordo, fica parecendo que é coisa escusa, não é desonesta. Não é verdade. Acordo é quando você ajuda o parlamentar a resolver um problema na base dele. Isso é base de governo. Sob a bandeira do presidente Bolsonaro, o senhor acredita também que o PL deve fazer um contingente grande até de deputados estaduais na Assembleia? Olha, sem dúvida, nós seremos o maior partido. Porque o presidente Bolsonaro, a meu ver, será reeleito com uma margem muito importante de votos e a base dele vai ser ampliada. Hoje no Senado eu sou vice-líder do governo Bolsonaro. Então, nós temos lá dos 81, aproximadamente 28 que são base fixa do governo. E o restante, quando nós precisamos de 41 votos, a gente precisa chamar 13, né? Para poder negociar e conversar. E a gente tem conseguido. A gente só não chama o 13 do PT, que esses aí, que eles puderem atrapalhar, eles vão atrapalhar o tempo todo. Mas se bem que até no Senado, eu não posso ampliar essa crítica, não. No Senado, a gente tem conseguido conversar, que é diferente da Câmara. O Senado é uma casa onde vão para lá ex-governadores, líderes políticos muito maduros, né? Eu sou um novato que cheguei e me tornei vice-líder numa coisa que não existe, nunca existiu na história do Senado. Um senador com primeiro mandato ser vice-líder de um governo. E não fui líder de governo porque eu vim me candidatar a Minas. Por quê? Eu sei dialogar. Bom, sei conversar. Nessa mesma cadeira que o senhor está aí, na semana passada eu conversei com um colega seu, Cleitinho, que é candidato ao Senado. O senhor quer ele como colega no Senado ou quer ele como um braço direito para ajudar Minas Gerais? Bem, no governo do estado? Quem escolhe é a população. É o povo quem diz quem vai para lá ou não. Se ele estiver comigo, será um prazer. Agora, eu quero ser governador. E espero que o Cleitinho, eu tenho muita confiança de que a minha experiência como senador em primeiro mandato vai ajudar o Cleitinho a ser um bom senador. Ele hoje tem posicionamentos que o próprio presidente da República fala, no passado eu era como ele. A pessoa vai amadurecendo. Vai chegar um ponto em que a pessoa começa a entender que nem tudo que brilha é ouro, né? A gente precisa saber exatamente o que está por trás daquele brilho. Ele vai ser um bom parlamentar, é muito jovem e tem muita chance de ser eleito, né? O presidente está abraçando a candidatura dele também. Eu acredito que ele será um bom senador. Quando ele fala assim, eu não sou tchutchuca do Centrão, tá certo, eu não quero orçamento secreto. Não, eu quero, o Cleitinho, eu governador, eu quero que você passe tudo pro estado, porque aí eu vou ajudar Patos de Minas, eu vou ajudar todo mundo. Falando de Patos de Minas, uma das suas bandeiras também em relação à questão da saúde, nós temos aqui um hospital regional, Sim. Antônio Dias, que atende aí a 33 municípios aqui da nossa região, e não é de hoje, com N problemas relacionados principalmente à questão do atendimento, falta de profissional, estrutura precária. O governador até teve aqui há pouco tempo atrás, prometeu reestruturar tudo, mas só que veio lavar prato, né? Nada de projeto, nada de projeto. Quem lava prato não resolve o problema, só resolve. E por falar nisso, senador, o que o senhor acha dessa... Ele usa um estereótipo para poder tentar conquistar o eleitorado com aquele jeito caipira, vamos dizer assim, entre aspas. Na verdade, é um estereótipo? O senhor acha que é um estereótipo ou ele faz tipo? Eu acho que faz tipo. Na intimidade não é como é. Mas eu sinto, o hospital regional, vocês ainda têm sorte que ele funciona. Tem outros 10 parados. Governador Valadares, por exemplo, tem um que está 90% pronto as paredes, porque construir parede é fácil. O problema é você comprar e fazer funcionar o hospital. Então, o Partido Novo, olha o clube de milionários como é. Queria pegar o dinheiro da Vale, terminar as obras e entregar para a iniciativa privada. Você entendeu? Eu vou chamar muita atenção das pessoas para a gente poder entender o que financia a política. Porque o que financia a política é que define o voto
de quem está lá para tomar decisões por nós. Eu tenho uma proposta que eu vi conversando com o ex-ministro da Educação, de o MEC nos ajudar nos hospitais regionais, transformando os hospitais em hospitais escola, assim como os hospitais de clínicas. Eu citei Valadares. A Prefeitura de Valadares gasta 15 milhões com pronto-socorro. A Universidade Federal de Juiz de Fora tem um campus avançado em Valadares e tem um curso de medicina que precisa treinar os alunos e não tem onde. Os prefeitos da região do entorno, todos colocam os pacientes em ambulâncias e mandam para viajar 250 quilômetros em Belo Horizonte para poder atender. Por que é que nós não podemos pegar um hospital regional? Porque o SUS é tripartite. A União financia, os estados administram e as prefeituras executam. Por que a gente não pode pegar um hospital regional e os prefeitos em consórcio fazerem funcionar, o estado fazer a administração junto com o MEC, que tem orçamento para ter hospital escola, e a União fazer o financiamento? Por que não? Mas precisa conhecer da saúde pública. E outra coisa, a pessoa que a vida inteira teve um plano de saúde não sabe o que é ter de ir numa UPA e fica lá 5, 6 horas para ser atendido. Mais uma vez eu digo, eu não tenho nada contra quem é rico. Agora, um governador que nunca estudou em escola pública, nunca andou de ônibus, nunca foi no SUS, nunca dependeu do INSS, qual é a sensibilidade que a pessoa tem para entender o que passa um trabalhador assalariado? A preocupação da população, boa parte da população, porque a gente está sempre em contato aqui, WhatsApp, telefones, recebemos aqui na rádio, é instalar uma organização social aqui no hospital regional, assim como a proposta, se não me engano, em Juiz de Fora também. O pessoal não quer, acha que se for fazer essas melhorias, vai acabar entregando para a iniciativa privada. É isso que vai acabar acontecendo. Eu defendo que a gente tenha esse modelo híbrido de gestão. Estado, prefeituras e União. E o MEC está disposto. O MEC já tem 58 hospitais escola. O MEC não quer construir mais hospital, mas tem que atender as universidades federais. Minas são vários lugares. Alfenas, que é uma unidade de saúde a mais para poder ampliar a formação dos profissionais. Está na hora da gente começar, Edivar, a usar o mesmo dinheiro, porque a saúde pública não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Bom, esse é que é o problema. Vou falar de Brumadinho, qual o senhor foi, participou da CPI. Como é que ficou? Você acha que ficou de bom tamanho os acordos que foram feitos? Aliás, Mariana nem foi feito ainda não hoje, né? Ainda vai demorar. Mariana é só para o ano que vem, né? É porque é longo mesmo. Mariana envolve 3 estados, 3 entes federados. Envolve Ministérios Públicos de Minas, do Espírito Santo, da Bahia, Ministério Público Federal, Defensoria Pública Federal, Defensorias dos Estados, quer dizer, Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, Mariana é mais difícil do que Brumadinho, que foi só em Minas Gerais, fez um grande acordo. Eu, como relator da CPI, eu coloquei com muita clareza que a Vale não devia apenas indenizações materiais e humanas. A Vale tem que pagar obrigatoriamente. A Vale devia a Minas Gerais uma reparação pela lama que ela sujou o nosso estado. É diferente. E a força-tarefa do Ministério Público abraçou essa ideia e saiu o acordo de 37 bilhões da Vale para Minas Gerais, que inclusive não foi usado, né? E se os prefeitos, porque eu fico vendo os prefeitos hoje defendendo o atual governo de uma forma assim muito efusiva. Se não fosse a Assembleia Legislativa, não tinha dinheiro de Brumadinho na conta das prefeituras, não. Foram os deputados que barraram a intenção desse Partido Novo de ficar com o dinheiro todo nas mãos lá com os cofres. Mas vamos lá. Hoje, eu quero refazer esse acordo. Eu quero usar esse dinheiro da Vale para construir habitação popular, fazer uma reparação de verdade. Quem mora aqui, vocês não conhecem bem o que é um aglomerado, uma vila, uma favela. Muita gente sabe, mas são pessoas que vivem geração após geração com subrenda, né, em subemprego, pessoas que não tiveram a oportunidade que nós tivemos e precisam de ajuda. Não é o Estado ser paternalista e populista, não. É porque tem pessoas que não têm oportunidade igual. A gente precisa equilibrar a sociedade. Então eu quero pegar esse dinheiro da Vale e hoje, que está sendo usado só para gerar renda, onde já tem renda, a gente transformar, criar realmente reparação aos mineiros, habitações populares e principalmente urbanização de vilas e favelas. Eu queria a sua opinião, senador, em relação à questão do regime de recuperação fiscal do Estado.
O regime de recuperação fiscal foi criado em lei federal, é um programa, para quem assim não conhece, é um programa que permite ao Estado o refinanciamento das dívidas e novos financiamentos mediante algumas regras. Esse regime de recuperação fiscal foi aplicado no Rio de Janeiro, quebrou o Rio de Janeiro ainda mais. Por quê? É um regime que não permite ao Estado promover servidores públicos por mérito, não permite ao Estado novos concursos, obriga o Estado a vender as estatais na troca por não pagar uma dívida e tentar. Só que isso não tira o Estado do buraco. Aqui em Minas, a nossa dívida hoje é muito pior do que no governo Pimentel. O atual governo está deixando uma dívida 12% maior do que o Pimentel deixou. Então, quando fala assim, nós arrumamos a casa, não é verdade. Isso é uma campanha publicitária que leva as pessoas ao engano. A dívida de Minas é de quase 160 bilhões de reais. O Estado conseguiu se reequilibrar porque não pagou R$1 dessa dívida. O governo federal, em apoio, não cobrou a dívida. Liminares na justiça impediram e veio a gasolina a R$8 com o ICMS a 31%. Isso deu ao Estado folga de caixa, mas não deu porque houve uma gestão de competência, deu porque entrou mais dinheiro nas nossas custas. Porque com gasolina a R$8 e o ICMS a 31%, aí qualquer um faz isso. Eu quero ver agora, com o ICMS a 18% e a gente com uma dívida batendo na nossa porta o ano que vem. E esse regime precisa ser mudado. Foi isso que eu conversei com o presidente Bolsonaro. A gente tem que criar uma fórmula, e talvez isso aconteça, de que o Estado garanta o refinanciamento, tenha direito a novos créditos, mas que não ingesse o Estado e que prejudique tanto o servidor público como prejudicou no Rio. Senador, mas o senhor não teme que a partir de janeiro do ano que vem, sem o dinheiro da Vale, sem dos acordos, com esse regime, o Estado tenha menos dinheiro para investimentos, por exemplo? Não, pelo seguinte, o Brasil vai crescer esse ano entre 3% e 3,5%. Nada vai nos impedir de crescer. Ano passado, que foi o pós-pandemia, nós crescemos 5%. Os números são muito claros. Edivar, hoje no Brasil não tem vaga em porto, chama janela portuária, não tem vaga em porto. Os portos, e olha que se construiu terminal privado no Brasil, não foram poucos. Os portos brasileiros estão lotados de navios para exportação e importação. Até julho, a arrecadação brasileira estava 350 bilhões de reais acima do previsto. O país está crescendo e crescendo muito. Nós temos em Minas cidades com pleno emprego, sabia disso? Cidades onde não há desemprego. Monte Sião, que eu visitei, falta mão de obra, vem gente do Paraná. Nova Serrana, vem gente da Bahia para poder trabalhar. Isso é sinal de que o país retomou o crescimento. E a economia em Minas Gerais vai crescer também de um jeito ou de outro. A gente precisa criar oportunidades nas regiões. Se você não melhorar as estradas no sul de Minas, não melhorar as estradas no Alto Paranaíba, se você não asfaltar no norte, no Jequitinhonha, que é asfalto que falta, o investimento não vem. Quem viaja e está me ouvindo, que viajou agora recentemente para Goiás, sabe do que eu estou falando. Goiás duplicou praticamente todas as principais rodovias. Tocantins tem todas as rodovias principais duplicadas. E nós em Minas Gerais, né, a gente fica assim, nós somos mineiros, mas a política não agiu, a gente precisa agir. Esse é um ponto. O governador tem que ir ao presidente e falar assim, presidente, eu quero um projeto para Minas Gerais, é um direito nosso. Sabe, chamar a bancada, os senhores da bancada, senadores, deputados, nós vamos nos unir aqui para conseguir os investimentos que Minas precisa. Isso nunca aconteceu. O senhor falou que sente orgulho de ter estudado em escola pública. Sim. É claro que eu não posso deixar de falar dos educadores. Claro. A situação também nesse pandemia ainda muito complicada para o aluno dentro de sala de aula. Há condições de ajudar esse educador, esse servidor do Estado que está ali dentro de sala de aula todos os dias ali para melhorar a sua condição de trabalho e ajudar nessa questão do ensino-aprendizado? Edivar, primeiro nós temos que pagar o piso da educação, que é um direito conquistado por lei. E para isso existe um financiamento, que é o Fundeb. Então não há de se falar que não há dinheiro. O Fundeb em 10 anos vai dobrar. O Fundeb aqui em Minas foi usado recentemente como barganha política para voto.
apoia o governo que eu te dou aí 1 milhão para você construir escola, reformar a escola e tal. Dinheiro da educação, quer dizer, a pior política que a gente pode fazer numa área que precisa do recurso. Os professores, primeiramente, nós temos que pagar o piso. Segundo, a questão da reforma das escolas. As escolas estão... A escola que eu estudei no bairro Amazonas, em Contagem, olha, é uma das coisas mais tristes você passar. E eu tentei ajudar, viu? Tentei ajudar. Só não me deixaram, mano. Criaram uma confusão para eu não mandar o dinheiro para a escola. Os professores hoje, 70%, vamos arredondar, dos novos professores são formados no ensino à distância. Claro que esses professores têm deficiências. O Estado precisa dessa mão de obra. A gente tem que incentivar o professor a se qualificar cada vez mais. O Estado precisa fazer uma leitura dos educadores de como nós podemos ajudá-los a se tornarem mestres cada vez melhores em sala de aula. E há uma outra questão. No Brasil, a cada ano nascem menos de 0,6 a 1,5 crianças. A taxa de fertilidade da mulher brasileira hoje é de 1,6. Por mais que se fale sobre bolsões, onde a mulher tem 5, 6 filhos, isso é muito pouco. Os casais deixam para ter filhos mais tarde, as mulheres estão estudando e se formando, tendo filhos mais maduras, e um filho. Normalmente é assim, quando muito 2 filhos. O que isso vai fazer? O número de crianças que chegam nas creches está caindo. O número de estudantes que estão chegando ao ensino médio está caindo. Só que muitos deles, em Minas Gerais são 25%, abandonam a escola com 16 anos. Quer dizer, a gente já não tem um número grande de jovens, parte deles deixa de estudar, são abandonados. Essa geração a gente condena ao subemprego, à subrenda. São brasileiros que poderiam se tornar talentos em várias áreas e que a gente perde. A escola pública precisa recuperar essa capacidade de formar o aluno, porque já não são muitos mais. O número está caindo. E outra coisa, isso vai impactar na Previdência do Brasil. Nós fizemos uma reforma da Previdência recentemente e que vai ter que ser feita outra daqui a 15 anos. Por quê? Se você tem menos jovens entrando no mercado de trabalho, menos qualificação, ou seja, salários mais baixos, e uma população quase 40% entre 50 e 60 anos, o Brasil vai depender muito de colocar dinheiro na Previdência. Ou nós, a partir de agora, decretamos como urgência não perder um estudante de escola pública, ou então nós vamos ter que passar por uma onda imigratória gigante como os Estados Unidos passou, porque a economia brasileira crescendo 3,5%, não vai ter mão de obra para suprir. Então, esse é um desafio que o Brasil precisa pensar. E eu, às vezes, vou para os debates, Edivar, não é como você está me fazendo perguntas aqui muito boas, exige conhecimento de quem é candidato. Mas eu chego aos lugares, as pessoas ficam perguntando assim, porque o presidente falou isso, porque o presidente falou aquilo, o ex-presidente disse, olha, eu não quero saber o que o presidente falou, eu quero saber o seguinte, o que eu vou fazer? Nós não vamos nacionalizar, quem vai governar a Minas sou eu. Se a população entender que eu mereço ser governador, as decisões são minhas, sou eu que vou ter que dar conta, não é o Bolsonaro, não. É lógico que essa aproximação com o presidente da República facilita muito, né, na tomada de decisões, principalmente no que tange aí a recursos para o Estado, né? Isso é fundamental. Hoje, sem o apoio da União, a gente não consegue avançar em nada. E eu tenho esse apoio do presidente da República. Plano de desenvolvimento para o Estado. Falta isso, senador? Falta, nós não temos. Eu vou te devolver a pergunta. Qual é o plano de desenvolvimento? O senhor disse que o governador esteve aqui, o representante do Partido Novo, do Clube de Milionários. Ele esteve aqui algumas vezes. Qual foi o plano de desenvolvimento que ele propôs à cidade, à região? Olha, eu confesso uma coisa para o senhor, como jornalista que acompanho sempre o dia a dia da população, Passo de Minas e região, não tem. E isso é no estado todo. Não se construiu 1 quilômetro de asfalto. Não se tem uma visão da Minas Gerais que a gente quer para o futuro em nada. Plano de desenvolvimento passa por você entender a vocação de cada macro-região. Você não vai industrializar o estado todo. Isso não é possível. Indústria vai para onde tem energia elétrica, como eu falei, entroncamento rodoviário, né? Mas existe uma riqueza em cada município que precisa ser trabalhada. A vocação daquele lugar. Como eu disse, no Planalto do Araxá, falei sobre a casa do mestre queijeiro lá, né, na canastra. A França é assim.
Você tem as grandes cidades industrializadas, mas a maioria são cidades pequenas, onde você tem queijo de qualidade, vinho de qualidade. Essas cidades vivem disso, geram renda. Eu tenho projetos, que eu trabalho como senador, regiões que estavam virando deserto, porque a população cortava a mata para fazer carvão. Ou seja, a terra arenosa, chovendo, ia destruir tudo. O que nós fizemos? Montei um grande projeto, onde nós construímos um centro de beneficiamento do mel, de apicultura. 650 famílias hoje vivem do mel. Elas replantam as terras, preservam a mata, colhem o mel e cada uma ganha R$ 2.100 por mês. Me responda uma coisa, isso não é geração de renda? Com certeza. Os filhos estão voltando para trabalhar com os pais, porque tinham saído porque não tinham onde sobreviver. Hoje não. E eu vou lhe falar uma coisa, se esse projeto eu tivesse fôlego para a gente ampliar para 3.000 famílias, 30.000, todo o mel produzido por ela seria comprado, porque a gente exporta o mel para a Alemanha, para os Estados Unidos, e os chineses já falaram que o que a gente produzir lá vai comprar. Isso, inclusive, eu convido as pessoas a conhecer. Está lá em Bocaiúva. Eu tenho na minha página, na minha rede social, senador Carlos Viana, lá os projetos que eu tenho feito. 30 anos em Minas sem construir uma barragem de água para seca. Eu fiz uma barragem em Coração de Jesus. Fiz com recurso que a população me deu. Muito chamado orçamento secreto. O pessoal gosta muito de perguntar, né? Orçamento secreto. O orçamento secreto, Edivar, levou caminhão de lixo para cidade que nunca teve caminhão de lixo. Levou esgoto para cidades onde o índice de mortalidade infantil era alto, mais alto que todos os outros. Levou produção de mel de qualidade, geração de renda, levou produção de queijo. Porteirinha tem um requeijão, tirou primeiro lugar agora no exterior, projeto nosso de beneficiamento, industrialização, treinamento, qualidade. Tem jeito, é uma questão de você respeitar. E por isso é que eu digo, a Emater e a Epamig tem um trabalho fundamental nessa reconstrução da riqueza em Minas Gerais, nos pequenos municípios. Nós estamos o quê? Hoje é 30 dias, né? Ainda a agenda logicamente lotada. Sai daqui de Patos de Minas hoje, fica por amanhã. Amanhã faço uma caminhada na feira. Opa! Quero cumprimentar as pessoas, quero andar um pouco mais lá pela Lagoa Grande, e à tarde eu vou para a Cachoeira de Pajeú. Eu vou encontrar prefeitos e lideranças lá numa região que me abraça de uma maneira espetacular. Então eu tenho uma confiança muito grande no futuro, sabe, Edivar? Porque a minha história é uma história de superação. E hoje, como senador, é que eu fico observando, falo assim, gente, quantas oportunidades a gente não perde? Quantas oportunidades o Brasil perde quando não forma um jovem, uma jovem na escola pública com qualidade? Perdemos isso. Sabe, é uma questão da gente começar a valorizar o que é riqueza de verdade. Ok. Senador Carlos Viana, candidato ao governo de Minas Gerais, ao vivo conosco aqui na Rádio Clube 98. Muito obrigado. Boa estada aqui em Patos de Minas. Tenho certeza que o pessoal da feira vai recepcioná-lo com o maior carinho, porque obrigado. São pessoas simples, pessoas humildes, que realmente querem uma atenção, né? E precisam dessa atenção e uma força dos nossos políticos. A gente espera que isso possa ser concretizado. Boa sorte na sua caminhada aí. Obrigado pela oportunidade. Até o dia 2 de outubro, né? Olha, eu já me sinto vitorioso, porque ser senador já é um privilégio muito grande que eu agradeço a Deus todos os dias. Eu amanheço e agradeço. Deus, muito obrigado, porque não é pelo meu merecimento, o Senhor tem algum plano nisso, é pela misericórdia. E o povo, eu tenho trabalhado com muita responsabilidade para honrar esse voto de Minas Gerais. E se for governador, você tenha certeza, nós vamos trabalhar muito, porque tem muita coisa para fazer, mas está na hora de começar a trabalhar e tomar decisões. Obrigado, Edivar. Agradeço aqui ao senador e candidato ao governo do estado de Minas Gerais, Carlos Viana. Até, Luiz, 7h21. Vamos para o intervalinho. Depois, na sequência, retornamos aqui com a nossa programação. Boa noite.